Bom, pessoal, continuando com alguns tutoriais a mais que vão lhes ajudar a fazer a vetorização dos elementos cartográficos importantes dentro de uma cartografia digital geológica. Vou apresentar para vocês algumas dicas de como fazer a representação desses elementos pontuais e lineares que representam medidas geológicas ou estruturas geológicas em campo, tais como essas lineações de estiramento. Tá? A gente tem aqui algumas outras feições, como esse antiforme, né? Ou anticlinal, que está marcado aqui. Tá? A gente tem algumas feições aqui de contato que também são feições de empurrão, né? Zonas de cisalhamento, neste caso aqui uma zona de cisalhamento destral, indicado por essa simbologia que está representando a cinemática. Tá? Então é interessante vocês criarem todos esses elementos. Tá? Mas vocês podem se perguntar como é que vocês vão utilizar, criar essa simbologia? Como é que coloca esse estiramento, esse sinforme ou sinclinal que está indicado bem aqui, tá? Como é que coloca esses triângulos na simbologia do contato de empurrão? Toda essa simbologia está constando aqui na legenda das convenções geológicas. E onde vocês podem fazer uso dessa simbologia? Tá? É possível a gente criar meio que na mão, vamos dizer assim, esses símbolos, só que a SGB, o Serviço Geológico do Brasil, ele disponibilizou para vocês o download da simbologia desses mapas geológicos, tá? Onde vocês podem fazer o download desses dados? Na plataforma do GeoSGB, tá? Vocês podem acessar a opção de simbologia e tutoriais no menu superior, simbologia GeoSGB. Eles também possuem manuais, tá? De como fazer a adoção dessas simbologias. E aqui a gente tem algumas bibliotecas para utilização de cores e símbolos dos produtos da SGB, tá? Compatíveis tanto com o ArcGIS, que é um software proprietário pago, como também com o QGIS, que é o software livre que nós estamos utilizando. E eles possuem recursos de símbolos e mapas temáticos para diversas áreas da geologia. Geologia marinha, petróleo, hidrogeologia. E o que a gente vai utilizar aqui é o de mapeamento geológico, estratigrafia e paleontologia. Vocês podem baixar a versão mais recente, que é essa daqui, a 1.1.0. Tá? Vocês serão redirecionados para um diretório do GitHub, tá? É uma plataforma para publicação de códigos, fonte, uma série de softwares open source, né? De softwares livres. Dentro aqui do repositório de projetos de código aberto da SGB tem muita coisa legal. Tá? E vocês podem baixar esse arquivozinho aqui, que é o source code, que é o código fonte. Tá? Uma vez que vocês façam o download desse código fonte, já baixei ele aqui. Tá? Ele é um arquivo zipado, ele está numa extensão zip. Tá? Como é que a gente visualiza ou extrai os arquivos que estão dessa extensão zip? Vocês têm que ter um software para fazer a leitura e extração desses arquivos. No meu caso, eu tenho esse software chamado WinRAR, que vocês podem utilizar também. Tá? Eu vou extrair essa pasta clicando aqui com o botão direito. Vou na opção WinRAR e vou extrair para essa simbologia, mapeamento geológico. Alguns talvez não visualizem esse WinRAR direto, podem vir aqui em mostrar mais opções, e aí ele vai aparecer. Tá? Eu vou extrair para simbologia, mapeamento geológico. Ele basicamente criou uma pasta com o mesmo nome do arquivo zipado. E dentro dessa pasta, ele já tinha uma pasta com o mesmo nome, tá? E aí eu tenho aqui arquivos relacionados a Esri, tá? Nessas duas pastas são os arquivos da Esri, que é a fabricante do ArcGIS. O que a gente vai utilizar é o QGIS, tá? Então, o que é que vocês precisam instalar? Tá? Primeiro, a gente precisa instalar dentro da pasta QGIS esse arquivozinho aqui, ó, CPRM Geologia XML. Como fazer a instalação da simbologia da CPRM? Vou retornar aqui ao QGIS e a gente tem a opção
aqui no menu superior de gerenciador de estilos. Clicando no gerenciador de estilos, eu posso vir nessa opção importar, exportar. Vou importar um item, ou seja, eu vou trazer esse arquivo para dentro do QGIS, no gerenciador de estilos. E ele me pergunta, você quer importar de onde? Nesse caso é de um arquivo. Clico no botão para selecionar esse arquivo no computador. Vou selecionar aqui a pasta que eu separei. Tá? QGIS. Ok, daqui ele visualizou meu arquivo XML. E vejam, ele me mostra todas aquelas feições de simbologia geológica para mapeamentos, produtos de mapeamento geológico. Muita coisa já pronta. Vou selecionar todos aqui e vou importar. Tá? Eu não vou executar a importação porque eu já fiz isso. Ele vai ser adicionado na minha coleção de símbolos com esse nome, CPRM Geologia. Tá? Só que além de fazer essa importação, o que é que a gente tem que fazer também? Retornando aqui a pasta, a gente tem que instalar esse arquivo de fontes, tá? Tá na pasta fontes. Vocês vêm na pasta export. E aí a gente tem aqui duas fontes. O que são essas fontes? É como se fosse a fonte, uma fonte que vocês baixaram, por exemplo, para utilizar no computador, como um Arial, Times New Roman, tá? Se vocês clicarem duas vezes em cada uma dessas fontes, ó, os símbolos estão aqui. Então, esse arquivo de fonte é uma forma do Windows reconhecer que aquele arquivo, aquele símbolo que está lá naquele arquivo XML tem essa simbologia específica, tá? É como se de repente ele trocasse, sei lá, a letra A, agora vai ser esse símbolo, letra B vai ser esse símbolo e assim por diante, tá? Só uma analogia. Então vocês vão clicar em instalar, eu não vou clicar porque eu já tenho instalado, e vocês também vão no outro, que é de paleontologia, e vão novamente em instalar. Tá? Feito isso, a simbologia de vocês estará disponível. Tá? Vou mostrar em um outro vídeo, depois de feita essa instalação, como vocês vão criar as camadas vetoriais para a simbologia desses pontos, tá? E dessas feições lineares associadas a esses empurrões, a esses antiformes, sinformes e assim por diante. Tá? Só finalizando aqui, deixa eu mostrar para vocês onde ficou essa simbologia. Eu já vou criar uma feição vetorial do tipo ponto para exemplificar. Tá? Vou criar aqui uma camada temporária de exemplo. Por exemplo, eu vou criar logo aqui minha lineação de estiramento, que é essa daqui. Tá? Vou criar aqui uma camada temporária, lineação de estiramento. Vou criar como ponto, tá? Datum, ok. Tá aqui minha lineação de estiramento. Eu vou adicionar um ponto qualquer, só para vocês visualizarem como essa simbologia fica. Tá? Adicionei meu ponto. Ele está com a simbologia padrão. Só que se eu vier aqui na simbologia, nas propriedades dela, agora eu tenho nos meus estilos de projeto, eu posso trocar aqui de favoritos para a simbologia da CPRM. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, perdão, pessoal. Eu não tinha instalado a simbologia da CPRM neste usuário que eu estou utilizando aqui no QGIS, tá? Então é bom que eu disse que não ia fazer a importação, mas eu vou fazer. Tá? Vou importar de um arquivo, CPRM, selecionar todos, importar. Já existe. Curiosamente, na verdade, a biblioteca já estava aqui. Tá? Favoritos, está aqui, ele está aparecendo agora. CPRM Geologia, beleza, agora eu estou aqui com toda aquela simbologia. Ele tem aqui um acamandamento ígneo vertical,
que, se eu não me engano, é a simbologia que se assemelha àquela que eles estão utilizando, tá? Vou clicar e pronto. Minha simbologia adotou essa daqui, tá? Posso aumentar o tamanho, então 50, por exemplo. Então, é dessa maneira que vocês utilizam a biblioteca depois de instalada e aplicam os estilos nessas camadas de pontos.